Há quase 60% de mulheres a exercer a advocacia em Portugal e pouco mais de 40% de homens. Uma média que tende a acentuar-se todos os anos. Elas são responsáveis por mais de metade das licenciaturas em Direito no país. Na véspera da abertura do ano judicial, em janeiro, tomou posse a nova bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, a terceira mulher a fazê-lo no último século. Neste Dia Internacional da Mulher, acompanhamos esta caldense, solteira e boa rapariga, que fez a sua primeira defesa pública aos 10 anos, tirou direito como trabalhadora estudante, mulher de causas, corajosa e combativa, que adora iscas, livros, orquídeas e chocolates e odeia que lhe mintam. Olá, senhora bastonária, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta ao Observador. Muito obrigado, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui de volta consigo. Só este facto de ser a terceira bastonária em 96 anos desta instituição diz muito desta desigualdade que ainda existe. Diz muito e, portanto, hoje é o dia que se assinala precisamente, é um dia de luta, não é? E, de facto, todos os indicadores são extraordinariamente perversos relativamente àquilo que diz respeito a esta desigualdade que qualificou bem. Na realidade, todos os indicadores apontam para uma maioria de mulheres em muitas coisas, nomeadamente, inclusivamente, a nível académico, a nível formativo, a nível profissional, portanto, mais de 50% da força de trabalho é feminina, e depois isso não se reflete, principalmente nos lugares cimeiros. Portanto, a nível das chefias intermédias, por exemplo, já temos realmente indicadores que são animadores. Mesmo a nível das chefias de topo, não podemos dizer que não evoluímos, porque de facto evoluímos, mas é pouco. Aliás, ainda há pouco falava com a minha vice-presidente e ela tem razão. Nós andamos a caminhar bem, mas se calhar precisamos de correr, porque na realidade, é verdade, na realidade temos ainda estes indicadores que nos demonstram que se eu tenho 30% de mulheres na gestão de topo das empresas cotadas na Bolsa, isso significa que do outro lado estão 70% de homens. Exatamente. E portanto isto é muito complicado porque a desigualdade é muito grande. Naturalmente que existem fatores estruturais, fatores sociais e a própria mentalização que temos enquanto sociedade daquilo que é ou deve ser, entre aspas, o papel da mulher. E, portanto, a própria mulher naturalmente é educada neste registro. Aliás, repare que, inclusivamente, mesmo a nível das profissões que escolhemos, continuam a ser extraordinariamente profissões ligadas ao cuidado. Médicas, enfermeiras, professoras, educadoras de infância, advogadas, e portanto tudo isto com um registro muito menor, por exemplo na área das ciências, porque realmente as mulheres não são incentivadas a ir para as ciências, portanto há até uma série muito gira, um documentário da Netflix que tem uma coisa muito engraçada que se chama Women in Science e que vem inclusivamente explicar portanto, a perversidade que existiu mesmo ao longo de décadas num país, por exemplo, como é os Estados Unidos, e a nível do MIT, em que foram as professoras da faculdade se acabaram por verificar que existia ali uma despromoção, digamos assim, de mulheres na ciência que era absolutamente inacreditável. Portanto, a senhora em causa era uma professora catedrática e é muito interessante por acaso aquele documentário. Era professora catedrática e precisou de mais espaço de laboratório e chegou à conclusão que o assistente dela tinha um laboratório maior do que ela. E, portanto, quando ela foi confrontar a pessoa responsável por aquele laboratório e que precisava de mais espaço, ele disse-lhe que não, que isso era completamente falso. E ela então deu-se ao trabalho de medir todos os laboratórios e chegou à conclusão que, de facto, todos os laboratórios dos homens eram maiores que os das mulheres. E, portanto, ela depois, claro, que reuniu ali um conjunto de informação e foi confrontar o reitor, etc., da universidade, do MIT, e ele acaba por reconhecer que é verdade, isto existe, e nós temos que tomar medidas sérias para combater isto. No século XXI. Completamente, e portanto... Já não estamos a falar daquelas conferências de Solvay, que era a Marie Curie no meio de todos aqueles cientistas. Exatamente. Ou ainda agora este filme sobre a NATO, Hidden Figures, que mostra um bocado isso, a força das mulheres matemáticas que levaram o homem à Lua. Exato, e que foram completamente esquecidas. Nem casas de banho tinham para elas naquele edifício principal. Completamente, ou seja, a mulher tem ainda um papel, e claro que nós não estamos a falar daquilo, não podemos termos comparação com aquilo que se passa no Afeganistão, com aquilo que se passa no Irão. Aquilo é o extremo, não é? Portanto, isto seria hoje em dia um choque. É a Idade Média, não é? Exatamente, seria um choque para nós, uma realidade. Esta é um choque e é inadmissível. No entanto, eu acho que nós continuamos a ter a tendência para achar que o facto das coisas estarem escritas no papel, que depois têm respaldo na realidade. Exatamente. Não têm. Não é assim ainda, não é? Porque a própria mulher, fruto da estrutura onde vive
e da forma como cresce e inclusivamente da própria sociedade, assume esse papel. Portanto, muitas das vezes são as próprias mulheres que não avançam por várias razões, uma das quais tem a ver com a exposição pública, e repare que a mulher não pode estar no espaço público de acordo com a nossa sociedade, da mesma forma que está o homem. Portanto, é completamente diferente. Aliás, eu sofri isso na minha campanha. Repare que os comentários, eu falo disto não porque me tenha afetado, mas para chamar a atenção para a forma absolutamente inadequada como as pessoas continuam com este tipo de considerações. Portanto, eu teria de me vestir de uma determinada maneira, calçar-me de uma determinada maneira, arranjar o cabelo, até o tom ou o timbre da minha voz. Os seus lenços que tanto gostas. Os lenços. Os meus echarpes. Foram tema de campanha. Completamente. Acabaram por mim assim. Eu peço desculpa, mas eu pareço... E vez as coisas essenciais da campanha das ideias, as cruzadas. Exatamente. Portanto, ou seja, utilizavam o fator da minha pessoa, eu, Fernanda de Almeida Pinheiro, em vez de estarem a utilizar as minhas ideias para as combater e saber se elas eram ou não adequadas. Os argumentos, Pronto, felizmente não venceram, nós estamos aqui, temos realmente um projeto para a Ordem, mas não posso deixar de fazer este remarque porque eu vejo isto todos os dias, não é? Sim. Portanto, nós, aliás, amanhã vamos ter uma conferência na Ordem a utilizar 2 destes temas. Um deles tem realmente a ver com as mulheres e a forma como é explorada a sua imagem na publicidade, nas redes sociais, etc. A sua imagem física e a objetificação da mulher. E o outro tem a ver com a violência obstétrica, que muitas vezes é perpetrada contra as mulheres no momento em que são mães, no momento em que são frágeis e que não têm, de facto, a noção de que podem estar ali a ser vítimas de violência inadequada à sua situação. Isto é esta conferência que foi hoje, a igualdade de género. Exatamente. O que importa é diferenciar, sim, às 15 horas, proposta por si, pelo Conselho Geral e pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. E também aqui com a Mia Negrão, advogada, com a Inês Rodrigues da APAV, a Paula Cosme Pinto, uma jornalista, moderada pela Fernanda Freitas. E também vai ser depois às 5 horas, aliás, foi entregue este prémio a Elina Guimarães, uma mulher extraordinária, esta escritora, a mulher do Adelino Palma Carlos, ele que foi advogada e também bastonário nos anos 50. Ela foi uma grande lutadora também, uma ativa feminista, vice-presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, umas condecorações que vão ser, este prémio que foi entregue a Maria do Céu Cunha Rego e também à Catarina Furtado na pessoa dos Corações com Coração. É verdade. Um dia assinalado da melhor maneira aqui na Ordem dos Advogados. Um bocadinho sobre a sua carreira, eu sei que nasceu nas Caldas da Rainha e que adora livros e gosto sempre de lembrar uma coisa porque a senhora Bastonária passou por isso, as bibliotecas itinerantes, praticamente ensinaram-na a ler. E é uma coisa extraordinária, porque eu adoro as pessoas que passam, tenho muitos convidados que passam por aqui e que relembram com este grande carinho esta ideia maravilhosa das bibliotecas itinerantes. É verdade, nós tínhamos realmente várias e tínhamos uma que ficava no Parque Dom Carlos I, nas Caldas da Rainha, que era uma ótima biblioteca. Também temos que ver que eram outros tempos, portanto, não existiam telemóveis, não é? Porque eu sou uma pessoa antiga do século passado profundo e, portanto, aquilo que acabava por ser a nossa forma de passar o tempo livre era realmente deslocar-nos, portanto, do local onde vivíamos, eu e um grupo de colegas, que íamos todas as semanas trocar os livros, íamos lendo todos os livros da Enid Blyton, as Gêmeas no Colégio de Santa Clara, a coleção da Patrícia. Eu, por acaso, não era muito fã dos 5, mas tive ali um manancial de leitura, que inclusivamente, e repare que eram realmente outros tempos. A minha mãe, por exemplo, de quem eu já falei várias vezes, foi retirada por ser menina. Exímia. Exatamente, é verdade. Mas foi retirada da escola por precisamente ser menina. Portanto, era uma criança que a mãe precisava de ajuda em casa. Portanto, uma realidade, veja, que mudou em 2 ou 3 gerações. Mas mesmo a senhora Bastonária acabou por precisar, não conseguiu ir logo para a faculdade, teve que ser trabalhadora estudante. É verdade. Na pousada, em Óbidos. Foi o meu primeiro local de trabalho, portanto, antes quando saí, portanto, do 12º ano, daquela que é hoje a Escola Secundária Raul Proença, para nós era sempre conhecido como o Liceu. O Liceu funcionava nas Caldas, no Parque, e depois foi para ali, eu fui estrear a Escola Secundária Raul Proença. E, portanto, onde fiz toda a minha formação até ao 12º ano. E depois, claro,
a solução natural era vir para Lisboa estudar, como muitos dos meus colegas vieram, e eu tive de facto de fazer ali um compasso de espera. Porquê? Porque os meus pais não tinham de facto capacidade financeira para suportar os custos de uma filha a estudar em Lisboa, com quarto, pagamento de quarto, os estudos, as propinas e os E já a os sua irmã livros. também depois acabou por ir para a advocacia também, a Orlando, Mas ela mais nova. acabou por ser quem me convidou, porque essa é a parte engraçada, porque ela começa primeiro, porque entretanto abre um polo da Universidade Autónoma de Lisboa, nas Caldas da Rainha, e ela inscreveu-se primeiro do que eu. E depois foi entusiasmada por ela, até porque eu não tinha bem a certeza do que queria. Quando fui para Lisboa para estudar, para trabalhar, já tinha na cabeça que naturalmente era para estudar. Era uma questão de tempo, até eu arranjar meios suficientes de subsistência para poder estudar pelos meus próprios meios. Mas de facto acabou por ser ela a grande impulsionadora que inscreveu-se primeiro, apesar de ser bem mais nova do que eu, e depois eu começo realmente a estudar, e também por amigos meus que na altura estavam no ano zero da Católica. Foi impulsionadora também da sua carreira, a irmã Orlanda, É verdade. mas também lhe deve a sua primeira defesa pública, que tinha 10 anos, não foi? É verdade, e a minha mãe ficou furiosa comigo. Foi chamada à escola. É verdade, foi chamada à escola para me dizer que eu tinha ido de moto próprio porque me tinham dito que ela era uma injustiça ela não ir fazer parte de uma peça que estavam a organizar no Jardim de Infância, e eu sempre me senti muito mãe da minha irmã, porque na realidade, apesar de nós termos uma diferença de quase 6 anos, ela já veio um pouco fora de tempo e acabava por ser eu, pese embora não gostasse muito disso, na altura que era mais pequena, dizia sempre à minha irmã, à minha mãe, que ela me obrigava a fazer brincadeiras parvas com bonecas, coisa que eu nunca gostei, porque eu era uma Maria Rapaz, como lhe costumavam dizer na minha altura. O meu irmão era mais velho, então eu gostava era de jogar ao berlindo, ao peão e essas coisas, e portanto ela trouxe uma coisa nova para dentro de casa. Mas é verdade, foi a minha primeira defesa pública e que fui muito e severamente criticada pela minha mãe. É muito curioso porque gosta muito de viajar. Ouvi umas coisas, li umas coisas sobre a cena bastonária, do género, ainda gosta de acordar de manhãzinha, de madrugada quase, ao nascer do sol. É verdade. Mas todos os dias tenta isso? Todos os dias, isso é a minha maior inspiração. Eu hoje levantei-me, acordei, não sei se. Só que hoje não se vê ao sol, de certeza. Não, hoje não, mas normalmente, eu depois já lhe mostro aqui numas fotografias que tenho, eu tenho o privilégio de ter um nascer do sol na minha cozinha, quando estou a tomar o pequeno almoço, a ver o Rio Tejo, porque eu vivo na Póvoa de Santaria, que é perfeitamente maravilhoso e que gosto de partilhar com as pessoas que estão comigo virtualmente, porque é maravilhoso. Gosta muito de viajar, mas é muito curioso porque gosta muito de andar a pé, sobretudo. É verdade. Ainda anda muito, diz que leva tudo à frente. Tudo à frente. Olha, a última que ajuda vez... a pensar e É tudo. verdade. Isto é uma coisa que eu herdei do meu avô Zé Pinheiro, de quem eu tenho o meu apelido com muito orgulho, e com o meu pai também. Mas a verdade é que eu costumo dizer isso: eu a andar vou até ao fim do mundo. Portanto, a correr nunca, mas a andar eu vou até ao fim do mundo. A última vez que estivemos fora, eu e a minha vice-presidente, ela ficou, coitada, maltratada. Com os bofos de fora. É verdade, porque eu andei quilómetros e ela atrás de mim, pese embora estivéssemos as duas. É incrível, gosto muito, é uma coisa que me apazigua a alma, como eu costumo dizer, andar a pé. É engraçado porque também gosta de poesia, escrever, como costuma dizer, ver o mar da sua cozinha, que é muito bom. Escrever e o mar fazem-lhe um bem à alma grande. Completamente. Costuma dizer isso. E é muito curioso porque, apesar de agora é senhora bastonária, não perdeu a sua simplicidade de vai de metro para o trabalho muitas vezes, anda de metro, leva a sua marmita com a sua comida que cozinha. Verdade, cozinha verdade. muito bem, essa é a sua mãe nisso. Não, a minha irmã é muito melhor cozinheira do que eu. Portanto, faz iscas como ninguém? Não, iscas é uma coisa que eu, quando consigo encontrar um restaurante que faça umas boas iscas, eu fico maravilhada. É verdade. Mas não, eu não sou infelizmente muito boa cozinheira, mas gosto realmente de confeccionar a minha comida. E gosto. E que levo para a Ordem dos Advogados, foi uma coisa que chocou muita gente, mas eu acho que essas coisas nós não podemos, por causa de um cargo, deixar de ser quem somos. Muito e de facto, para já e em primeiro lugar, e pese embora naturalmente eu tenho um senhor que me trouxe hoje aqui, que é motorista da Ordem, eu levaria muito mais tempo a chegar à Ordem se viesse de carro todos os dias, obrigando a que o meu motorista me fosse buscar a casa, do que metendo-me no comboio, que eu, como lhe disse, vivo na Póvoa de Santaria, tenho um comboio regional que eu apanho em 10 minutos, estou em Santa Apolónia. Incrível. E depois entro no metro e em 10 minutos estou na Ordem. Portanto, isso para mim é
um tempo que eu Passa de jamais... recursos, de dinheiro, Completamente. do ambiente, Amigo do tudo. ambiente, Exato. tudo. E, portanto, recuso-me a fazer isso. Claro que o meu motorista, que é o senhor João, anda comigo quando é necessário ao serviço da Ordem dos Advogados, não comigo, mas ao serviço da Ordem dos Advogados, e como me trouxe hoje aqui agora, mas em regra não. Quando é necessário, muito bem. Quando não é necessário, eu ando muito bem de transportes públicos e também acho que é uma coisa que me faz bem. É uma pessoa também que muito atenta aos outros, faz voluntariado, nomeadamente na comunidade Vida e Paz, com os sem-abrigo, e também na Acreditar, portanto, apoia conta histórias às crianças no IPO, por exemplo. Agora, ultimamente, isso não tem sido tido muito possível. tempo, imagino que sim. Não. É mas porque nós estamos sem poder fazer isso desde a pandemia. Por razões... Vamos agora recomeçar, que foi uma coisa que me encheu a alma de alegria. Dá-me muito gozo. É uma forma que temos de relativizar a vida de uma maneira mais preciosa. Retribuir alguma coisa, não é? Completamente. Eu lembro sempre da Rosalina Machado que dizia isso. Porquê que supermilionária, dona do Ogilvy, tem um empresária do melhor que há, e tem esta coisa da associação dos doentes com fibromialgia, uma coisa assim qualquer estranha. Ela disse, não, mas a gente temos que... Tenho a sorte de ter um marido que eu amo, uns filhos extraordinários, uma vida, uma carreira extraordinária. Tantas coisas que Deus me deu e eu tenho que retribuir por alguém que não tem nada É o disso. Privilégio, lá está. Exatamente. Nós vivemos uma vida privilegiada. Aliás, eu tenho, graças a Deus, muito boa saúde e, portanto, entendo que, por acaso foi um desafio que eu aceitei na Acreditar, e na altura fui eu que os procurei até, porque gosto muito desta ideia de contar histórias às crianças. Aliás, a Fernanda de Freitas tem uma ótima associação que é a Nuvem Vitória. Eu também cheguei a falar com ela, porque eu acho que é absolutamente imperativo manter as crianças como crianças, mesmo perante uma adversidade tão grande. E de facto aquilo tinha uma aceitação, e tem, seguramente quando voltarmos a fazer, e um grupo imenso de pessoas que estão muito preparadas para isso e para contar histórias às crianças, que é um gosto fazê-lo. É muito curioso porque é uma mulher crente em Deus, embora não seja católica praticante, mas comoveu-se uma vez na Praça de São Pedro ao ouvir o Papa Francisco. É um homem extraordinário para este tempo, não é? Um homem certo para este tempo. É um homem extraordinário. Eu, por acaso, inspirador. Tive esse privilégio quando fui a Roma, na única vez que lá fui, e portanto fomos visitar o Vaticano, claro. E deu-se por acaso na circunstância, quando vínhamos a sair, percebi que estava muita gente reunida, e era o Ângelus, não é? E então nós ficámos ali a ouvir, e é profundamente comovente a humildade daquele homem. Aliás, isso aconteceu-me 2 vezes com ele. A primeira foi na altura que nós tivemos a pandemia, em que ele subiu sozinho com aquelas velas todas. Absolutamente. Ficou marcada para sempre. Profundamente comovida. Aquela imagem de humildade. Incrível. Perante a adversidade, etc. E ali achei muita piada, porque ele agradeceu aos fiéis que ali estavam e pediu-lhes humildemente que rezassem por ele. Sim. Fiquei profundamente comovida e realmente caíram umas lágrimas pela cara. A humildade desse homem. É uma coisa, como é que é o representante de Deus na Terra, não é? Como dizem, e a pedir ajuda, no fundo. Que rezem por ele. E portanto é muito, muito, muito comovente a figura do Papa Francisco. Muito bem. Candidatou-se então à Ordem dos Advogados, está inscrita na Ordem desde há 20 anos, 21 anos, mais ou menos. Está muito ligada a este mandato de Marinho e Pinto, que, como costuma dizer, que ele abriu um bocadinho a Ordem dos Advogados para lá da elite da advocacia. É muito importante isso. Aproximou um bocadinho das pessoas, dos advogados, digamos assim, normais. Conseguiu arregimentar também estas 3.500 assinaturas para levar... fazer um referendo. A Ordem dos Advogados a fazer este referendo sobre o sistema de providência. É engraçado porque em todo o que nós falámos já desta história dos bastonários, desde 1927, onde houve estas 2 mulheres, Maria Jesus Serras Lopes, nos anos 90, e depois Helena Fraga, já dos anos 2014, 2016. É a terceira mulher a liderar esta ordem. Eu lembro sempre que a primeira coisa que ocorreu, que contactou, foi com este polémico relatório do Conselho, elaborado pelo Conselho Superior, que revela estes processos que andavam perdidos e que não sei o quê. Isto chocou-a logo ou não? Ainda há 25 processos desaparecidos nesta questões disciplinares, não sei o quê. Seria normal encontrar isto? Não, eu encontrei coisas, no meu entendimento, bem mais graves do que essas, não é? Portanto, e também já as reportei a quem de direito. Eu creio que... provavelmente esses processos estão todos lá. Aliás, tenho a certeza que estão todos lá. Estão mal colocados, okay. Porque realmente podiam-se ter perdido na mudança do sistema informático e... Não foi só a questão da mudança do sistema informático. É preciso ter a noção que, infelizmente, o Conselho Superior, ainda hoje, e tal como os conselhos de ontologia, os processos são totalmente tramitados em papel.
Sim. E muitas das vezes aquilo que acontece é que os senhores conselheiros levam os seus processos para casa e depois devolvem-nos. E depois os processos sobem ao Conselho Superior e depois descem aos Conselhos de Deontologia. E, portanto, muitas das coisas podem ter, e houve também essa migração que falou de programa informático. Portanto, essas coisas, no fundo, não é essa a minha preocupação. Ali preocupam-me outras coisas, do ponto de vista da gestão da ordem, o estado em que encontramos certas coisas, mas isto é normal numa gestão do dia-a-dia. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer mais e melhor para corrigir as insuficiências. Não gosto que isto seja utilizado, como infelizmente tem vindo a ser, como uma arma exatamente, contra as ordens arremesso públicas profissionais, porque é importante não perder de vista que a regulação, a autorregulação das ordens públicas profissionais é fundamental para o Estado de Direito, a autonomia é fundamental para o Estado de Direito. Agora tem havido o Parlamento quer muito... Claro. E é uma ingerência, não é? No fundo, uma ingerência, apesar do Tribunal Constitucional dizer que não, que está tudo conforme a Constituição, a verdade é que há ali certas e determinadas coisas que vão não abrir obstáculos, como diziam, que era retirar obstáculos para a admissão de jovens advogados, mas no meu entender ainda vão criar mais, porque a verdade é que uma das obrigações que vai existir é remunerar os estágios, simplesmente ninguém diz quem é que os vai remunerar. E se nós tivermos 85%, como temos, da advocacia em prática individual, que mal consegue sustentar a sua vida profissional e pessoal, é evidente... Como é que poderão pagar estágios? Se não houver uma ajuda, um subsídio, Se o Estado não criar, por exemplo, estágios bolsas profissionais a que possam recorrer os estagiários, aquilo que vai acontecer é que ninguém vai ministrar estágios. E depois nós vamos ficar dificulta o acesso à profissão, obviamente. E, portanto, isto é só uma das realidades. Claro. O órgão de supervisão, no meu entendimento, também não tem ali cabimento. São pessoas, mais de 60% da composição desse órgão é de não inscritos na Associação Pública Profissional. E eu entendo que essas pessoas não têm a competência, com todo o respeito, naturalmente, serão pessoas da academia e que conhecem o direito, mas é bom que as pessoas tenham sempre presente esta realidade. Um licenciado em Direito não é um advogado, não é um juiz, não é um conservador, não é um procurador, não é um notário. Essas profissões são profissões próprias, que têm o seu caminho próprio, que têm formação adequada para além daquilo que é um curso de Direito. Um curso básico de Direito, sim. Como é evidente. E, portanto, muitas das vezes as pessoas não compreendem que exatamente, as vicissitudes de cada profissão e as características de cada profissão, e a profissão de advogado é altamente exigente, não é? É a única profissão que existe com custódia constitucional, está expressamente mencionada na Constituição da República, e a verdade, por exemplo, ainda esta semana falando-se do estágio, se tivemos 80% de chumos, infelizmente é o caso, mas há várias razões para que isso aconteça, e isso acontece também em todas as outras profissões reguladas, se verificar. Quando abre um concurso público para a admissão no SES, temos o mesmo índice de chumbos. E, portanto, aquilo que eu acho é que isto está a ser utilizado também de uma forma perversa, e houve críticas, inclusivamente, que nos dizem que a pandemia não serve de desculpa para tudo. Naturalmente que não. Mas as pessoas têm que perceber que estas pessoas que foram agora submetidas a exame são pessoas cujo curso iniciou em 2019 e 2020. E eu não tenho dúvidas nenhumas que não tiveram acesso a tantas diligências. Claro, porque não as podiam participar nelas, nem podiam estar no escritório dos seus patronos. E pese embora a formação da ordem continue a ser com a mesma qualidade, é à distância. E não me venham dizer porque eu fui formadora. Não, sim, claro. Eu sou formadora desde 2008, só parei agora porque também posso combastonar e exerço carga em regime de exclusividade. Eu tenho perfeita noção de como é que é a minha formação presencial e como é que é a minha formação à distância, mas não é do formador, é da capacidade de apreensão dos ensinamentos que estão a ser transmitidos quando está à distância. Eu vejo os meus formandos, que estão naturalmente com atenção, mas podem estar a cuidar de crianças, como eu já vi, podem atender a porta, podem abrir o computador. Não é a mesma coisa estarem concentrados numa sala de aula. E não têm o contacto com a turma. Entre as suas prioridades também, a remuneração, por exemplo, dos profissionais, que defende uma tabela que não é revista há 18 anos e, portanto... Verdade. E que realmente é das suas bandeiras. Chamam-lhe muitas vezes sindicalista, comunista, bloquista, mas a doutora não é formada, não é filiada em nenhum partido. E, portanto, eu já disse isto várias vezes, a minha filiação é humanidade, é humanismo. E nós estamos nesta profissão e temos que cumprir a lei.
E, portanto, naturalmente que mal andaria a advocacia se não observasse as regras básicas que são absolutamente intoleráveis, não é? Não existirem dentro da profissão. Não é aquele velho ditado em casa de ferreiros, o espeto é de pau. Exatamente. Portanto, não pode ser. Portanto, e na realidade, aquilo que eu verifico desde há muitos anos, porque estou nesta profissão e a primeira vez que me confrontei com ela foi dentro de casa, portanto, o meu colega, que era um advogado conhecido da praça e que chegou a ser presidente do CDS-PP, o doutor Jorge Ferreira, que faleceu com 48 anos de idade com uma doença oncológica, e que realmente, se não tivesse o apoio meu e da minha colega, que era sua sócia no escritório, a garantir as diligências e os prazos que ele tinha que cumprir, esse meu colega tinha morrido sem nenhuma espécie de assistência. Portanto, nós é que garantimos que ele continuasse a receber o dinheiro dos seus clientes, das avanças que tinha, garantindo o trabalho no escritório, porque ele não tinha condições para o fazer. E, portanto, é bom que as pessoas tenham a noção de que um advogado não tem direito a apoio na doença. É impressionante isso. Não pode estar doente, não pode ter filhos. Nada, em pleno século XXI. Exato, não pode, como diz, eu sei, é uma das suas bandeiras também, não pode fazer um adiamento porque foi pai ou foi mãe de ontem e tem mesmo uma notificação para apresentar. Exatamente, porque, por exemplo, apesar da lei consagrar que eu tenho a possibilidade, enquanto advogada, de pedir um adiamento da diligência durante 60 dias, a verdade é que muito poucas vezes isso é observado pelos senhores magistrados judiciais, o que é uma coisa que se lamenta profundamente, claro, não é? Claro. Aliás, uma das senhoras que foi homenageada hoje, a doutora Maria do Céu, falou disso de uma forma efusiva, porque é realmente uma grande defensora dos direitos das mulheres e da igualdade de género. Ela falou nisso numa entrevista e disse mesmo: não pode ser. Portanto, nós temos que criar leis e regulamentação para endereçar este tipo de questões, porque não pode acontecer que uma mãe, porque repare, não é só os direitos de parentalidade dos pais advogados e das mães advogadas, é das crianças. Nós, enquanto sociedade, temos que estar preparados para cuidar das nossas crianças no momento em que nascem e que precisam dos seus progenitores de uma forma essencial, obviamente. Não é? E, portanto, temos que criar condições para que isso possa acontecer. No acesso ao direito, como falou, só dizer também uma nota, é evidente que esta tabela tem que ser revista. Eu fui e serei sempre de coração, enquanto estiver a exercer estas funções, é que vou parar, que é e sempre foi a minha maior honra, disse-o no dia da tomada, exatamente, não no dia do discurso judicial e também no dia em que tomei posse. Mas, de facto, nós não podemos remunerar profissionais com uma tabela de 2004. É impossível e perante aquilo que estamos a viver, completamente desfasada, injusta e desmotivadora do empenho e da exigência técnica que todos os advogados e todas as advogadas inscritas no sistema têm que prestar para auxiliar o cidadão carenciado. Acresce a isto, já agora também me permita dizer que nós temos ainda por cumprir o artigo 20º da Constituição, que tem a ver com o aconselhamento jurídico e com a consulta jurídica, que a Constituição diz que tem que se garantir em todo o território nacional e não tem esse tipo de aconselhamento jurídico. Nós já fizemos essa proposta à Sra. Ministra, temos muita esperança que ela vai ser sensível a esta realidade, porque essa também é uma realidade que nós temos para partilhar com o Estado de Direito português. É essencial que o cidadão e a cidadã tenham este aconselhamento. Já lhe pediu uma audiência? Já fizemos uma audiência. Sarmento e Castro, ela que também tomou posse já há 30 de março, exatamente. do ano passado. Ela tem esta audiência marcada, dá-se bem, conhece o trabalho dela, tem esperança que ela Tenho muita seja esperança. sensível Já tivemos realmente, como disse, no início do mês de fevereiro uma audiência em que nos conhecemos melhor. Ela esteve presente, a Sra. Ministra, muito me honrou no dia da minha tomada de posse e parece-me realmente uma pessoa muito empenhada em fazer coisas, em mudar estruturas e, portanto, acho que nos vamos dar muito bem e vamos conseguir juntas, com o apoio dos outros intervenientes da Justiça, com os outros profissionais, procuradores, juízes, conseguir mudar aquilo que precisa de ser mudado na Justiça. Esta questão do acesso à Justiça, as pessoas... está um bocadinho desfasada a Justiça, se calhar, das condições económicas das pessoas. Talvez os muito pobres têm direito, os muito ricos conseguem sempre, mas há ali aquela faixa da classe média ou classe média baixa que tem realmente dificuldades em pagar as taxas de justiça. Não consegue. É completamente impossível, porque, repara, o problema aqui é que a população portuguesa
têm realmente remunerações muito baixas. Sim, E as regras de acesso ao direito, uma pessoa que ganha pouco mais que a remuneração mínima mensal garantida já tem que suportar todos os encargos do processo. E esses encargos são de tal forma graves que naturalmente colocam em causa a vida das pessoas com o custo de vida que nós temos atualmente, e já dá muito tempo a esta parte. Um salário médio português que é à volta dos 1.200 euros, bruto, não é? Portanto, e líquido, chamamos-lhe assim. Como é que consegue pagar, por exemplo, uma 600 e tal euros só de custas só de custas de um processo de, exatamente, regulação de responsabilidades parentais. Portanto, e não tem direito a apoio judiciário. Pronto. Assim, vão permitir-lhe que pague faseadamente. Indexar aos vencimentos, isso era o ideal, não é? Era a nossa pretensão, e aliás foi isso que sugerimos à Sra. Ministra, que esse pagamento fosse faseado de acordo com a capacidade financeira de cada um, tal como pagamos impostos, pagar as taxas de justiça. É uma solução possível. Como está, não pode continuar, e por isso nós temos que trabalhar em conjunto para encontrar uma solução tão breve quanto possível para garantir o verdadeiro acesso à justiça das populações. Tem outras bandeiras suas, digamos assim, a criação de canais de denúncia, por exemplo, para vítimas de assédio no exercício da profissão e, por exemplo, o apoio jurídico aos reclusos, é uma coisa que também pela qual se bate. É verdade, porque nós entendemos que os reclusos estão completamente desprotegidos do ponto de vista do aconselhamento jurídico e também até do ponto de vista da reinserção social, que tem que ter realmente uma atenção. Também já recebemos o sindicato dos técnicos de reinserção social, que nos apresentou também um elenco de preocupações, até na forma como são feitos os projetos de vida depois da reclusão, a recuperação destas pessoas, o cumprimento de penas acessórias, a forma como são ou não adequadas e são feitas por técnicos devidamente habilitados a fazê-los. E de facto isso não se verifica, porque com esta questão da mobilidade, o que muitas vezes acontece é que vêm técnicos de outras áreas que não têm competência funcional para tratar daquelas questões e que acabam por fazê-las, e isso naturalmente penalizando o próprio recluso e o cidadão que precisa de ser reinserido socialmente, porque é esse o fim das penas. Tem a noção de que a lentidão da justiça, o povo em geral tem um bocadinho a ideia que a justiça é uma coisa lenta e que os grandes escapam sempre, os grandes processos de corrupção prescrevem sempre. Não é verdade que assim seja, mas há uma coisa que tem que ser dita, e isso é verdade. Isso representa uma ínfima parte, já o disse várias vezes, uma ínfima parte da realidade jurídica que este país tem. Naturalmente que os grandes processos, aquilo que nós gostamos de chamar os mega processos, são sempre muito complicados, têm uma elevada complexidade técnica. E naturalmente que isso carece de recursos. Mas também os outros, que são os processos normais, levam demasiado tempo. Portanto, não é admissível, e nós sabemos que isto é uma realidade, por falta de funcionários, e repare que os senhores funcionários judiciais encontram-se neste momento a fazer uma greve, têm razões para isso. É correta aquela greve. Mas, naturalmente, que esta circunstância está a prejudicar gravemente quer a justiça, quer a advocacia, e os cidadãos, e a forma como a justiça ainda vai ficar mais atrasada. Agora, na realidade, nós temos que resolver este problema. Eu sei que a Sra. Ministra tem uma enorme boa vontade para o resolver, já realmente manifestou, deu um sinal, vai abrir um concurso para 200 funcionários judiciais. Agora, nós não podemos esquecer duas realidades. É que 200 funcionários judiciais, no momento em que este ano se prevê a saída de 300 para a aposentação. Não vai colmatar a falta? Não vai colmatar. Depois, e por outro lado, temos os senhores funcionários judiciais extraordinariamente envelhecidos na profissão. Têm em média 57 anos em algumas comarcas. Depois é um trabalho extraordinariamente... Isso também os desfaz da realidade. Completamente. Por um lado, sendo juiz, tem pessoas, deve ser uma pessoa já com alguma experiência, não sei o quê, não podem ser miúdos recém-formados. Não podem, exato. Por outro lado, sem 70, quase 70... Não conseguem, porque o ritmo de longe, trabalho... Exatamente. E a falta de recursos é tal que... o dia-a-dia de hoje. Exatamente. Mas já agora devo-me dizer-lhe uma coisa. Diga. E isto tem a ver... Eu sei que a Sra. Ministra está a reestruturar a carreira e já o prometeu publicamente, que este ano vai tratar do estatuto profissional dos senhores funcionários judiciais, mas a verdade tem que ser dita, este concurso é aberto com uma remuneração base de 846 euros. Isso também não atrai. Ninguém. Imagine que vive aqui em Lisboa, tem a sua casa aqui em Lisboa, concorre para ganhar 846 euros e é colocado no Algarve.
Não tem hipótese Vai nenhuma. ter que pagar a sua casa, vai ter que duplicar as suas despesas e vai receber esta remuneração. O que acontece na maioria dos casos, como já aconteceu no passado, é que depois estes concursos ficam desertos, porque as pessoas, quando percebem o grau de responsabilidade que têm, Exatamente. a competência técnica que Não lhes é corresponde exigida, depois não ao corresponde a uma ordenado. remuneração. E, portanto, todas estas coisas têm que ser revistas e têm Exatamente. que ser revistas pelo Ministério das Finanças. Eu vou-lhe só dizer esta última coisa, que é também um chavão meu, que Diga. tem muito o costume de dizer que a justiça custa muito caro. Não. A justiça é um direito constitucional. E os direitos constitucionais não custam caro, porque já estão previamente pagos pelo cidadão. O Estado não gasta dinheiro nenhum. O Estado apenas aplica, em nome de todos, aquilo que recebe de Que todos. nós pagámos com os nossos E, impostos. portanto, não é? no caso da Justiça, nós ainda pagamos as taxas e pagamos os emolumentos do registro e notariado. É preciso nunca esquecer que mais de 50%, cerca de 57%, creio eu, do orçamento da Justiça tem fonte própria. E, portanto, nós temos colmatar só o resto com o Orçamento Geral do Estado. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças tem que naturalmente olhar para isto, porque não são só os funcionários, não são só os meios que precisamos a nível da judicatura, do Ministério Público, a tabela remuneratória dos advogados que prestam serviço ao oficioso, portanto, no âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, é também o edificado e é também toda a estrutura de meios logísticos que são necessárias para meter a funcionar a justiça e para cumprir com um desiderato constitucional, que é uma obrigação primeira do Estado. Começou há 2 meses este seu mandato, agora para este triénio. Tem esperança de fazer um bom trabalho, de Tenho conseguir levar esperança. avante as suas... E a convicção de que o vamos fazer, porque temos gente muito competente dentro de casa e temos interlocutores que são igualmente atentos e competentes, e tenho a certeza absoluta que nós vamos conseguir, em conjunto, fazer coisas É o espírito. ótimas em nome do cidadão Muito e bem. da cidadã. Infelizmente Nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito a Sra. Bastonária, bem-aja pela sua disponibilidade em falar ao Eu é que Observador. agradeço. Dou-lhes parabéns neste dia, dedicado de modo especial às mulheres, pelo seu exemplo de vida, devo dizer, pela sua luta, pela sua solidariedade social também, dentro e fora das instâncias de justiça. Oxalá leva a bom porto estas suas cruzadas. Dizem que o seu mote é: a minha faquinha corta à direito, para bem de todos nós e da justiça em Portugal. Bem-aja. Muito obrigada Até à pelo próxima. convite. Até à próxima. Obrigada.